Shalom, shalom, irmãos, bom dia. Estamos aqui no Oséias da manhã para estudarmos mais um pouquinho, né, da palavra do Altíssimo, para rendermos graça a Ele e que o Espírito Santo possa continuar nos instruindo, nos ensinando a palavra dele, trazendo a revelação, né, daquilo que está escrito, daquilo que o Pai deixou para que nós venhamos caminhar nesta terra, eh, governando, né, com a direção do Altíssimo. Amém? Vamos orar, vamos mais uma vez entregar a nossa vida, o nosso dia, a nossa família. Shalom, shalom, irmã Maria da Conceição. Seja bem-vinda. Então, vamos apresentar as nossas vidas mais uma vez diante do Altíssimo, a nossa casa, a nossa família, o ministério aqui, né, que nós congregamos, que nós participamos. Estamos aqui em unidade, em comunhão. Nosso Pai, Ele é perfeito em todas as coisas. Amém? Pai, nós te rendemos graças, te louvamos pelo teu amor, te louvamos pelo teu filho, te louvamos por quem tu és, te louvamos pelo teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia que se renovam todas as manhãs, ó Pai, sobre as nossas vidas. Gratidão por tudo, por todo o cuidado, por todo o amor, por todo o zelo, Pai, que o Senhor tem por nós, pela nossa casa, pela nossa vida. Ó Pai, obrigada, Senhor. Nós apresentamos, ó Pai, as nossas vidas diante do teu altar. Eu apresento o meu esposo, o pastor Kleber, a minha filha Radassa, o Azaf. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa continuar guardando-os debaixo das tuas potentes mãos. Em nome de Yeshua HaMashiach, também apresento a vida de cada irmão, ó Pai, que cada irmã que já está aqui conosco. Apresento a família de cada uma delas, ó Pai, que o Senhor também possa dar ordem aos teus anjos para guardar a vida de cada um, Pai. Nós somos guardados e protegidos, ó Pai, à tua sombra. E na tua sombra, Pai, nós podemos descansar. É do Senhor, ó Deus, que vem o nosso socorro. Tu és o nosso socorro bem presente, ó Pai, na hora da angústia. A ti te rendemos graças e te louvamos, porque o teu cuidado é perfeito. Tu és perfeito em todas as coisas, Pai. Muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada, pela vida, ó Pai, dos nossos apóstolos. Pai, te rendemos graças e te agradecemos por eles serem instrumentos teus, ó Pai. Sendo instrumentos teus, ó Pai, dando direção a cada filho, a cada vida, ó Pai, que o Senhor tem levado até eles, ó Pai. Que o Senhor possa continuar guardando a vida deles, guardando a casa, a sua família, toda a sua parentela, Pai, debaixo das tuas potentes e poderosas mãos. Guarda cada irmão que faz parte do Osés, do ministério, da paternidade. Pai, nós apresentamos tudo a Ti porque entendemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Tudo é governado por Tuas mãos, tudo é direcionado por Ti, Pai. E por isso nós confiamos as nossas vidas a Ti, nós confiamos a nossa família, nós confiamos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nós entregamos e descansamos a Ti, Pai. Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa força, Tu és a nossa fortaleza. Muito obrigada, Pai, por esse dia, muito obrigada por tudo que tens feito por nós, Senhor. Te rendemos graças. Abençoa cada um, ó Pai, que já está aqui, daqueles também que vão assistir depois. Que todos sejam alcançados, ministrados, guardados, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Shalom, shalom. Shalom, shalom, irmão Luiz Carlos Teixeira, irmão Ângelo. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar. A palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre o mês de Tammuz. O mês de Tammuz. É, eu não sei, irmã Daiane, se ficou gravado. Eu vou, eu vou dar uma olhadinha aqui depois no computador, tá bom? Porque também o do Oséias. Ah, ficou? Ah, amor. Amém. Que bom. Graças ao Eterno. Eu não estou conseguindo visualizar aqui também. Vamos lá. Foram só algumas questões técnicas, irmãos, que aconteceu aqui, mas vamos lá. Voltando. O mês de Tammuz, nós entramos, né? O mês de Tammuz, que é o quarto mês referente ao calendário hebraico.
E tem alguns relatos que fazem referência, né, a esse mês, porque Tammuz ele é praticamente considerado o mês do pecado do bezerro de ouro, né, que resultou na quebra ali das tábuas dos Dez Mandamentos que o Altíssimo, com as suas próprias mãos, escreveu ali e entregou a Moisés. É, então, Tammuz, né, segundo o que está escrito aqui, é uma palavra aramaica que quer dizer calor, pois no hemisfério norte este é um mês quente, um mês de verão. Também faz referência, né, o mês de Tammuz é a tribo de Ruben, que é o primeiro filho de Jacó e de Lia, né, o primogênito de Jacó, e a gente vê que, quando a gente vai ler a história, a gente vê que Ruben ele desonrou o seu pai Jacó. E a apóstola trouxe na semana passada, né, um estudo referente a Ruben, foi muito profundo, né? Então, é, é claro que eu não vou chegar nesse nível, né, irmãos? Mas aquilo que o Altíssimo ele trouxe ao meu coração para compartilhar esta semana, este dia, é sobre honra e desonra. Então, esse mês é. Amém, irmã. Eu recebo. Então, esse mês, como ele representa, né? O quarto mês do, do, do calendário hebraico, é, vamos caracterizar esse mês como o quê? Como um período de transição da guerra, né? Da guerra para a colheita. Então, esse é um mês que vai exigir de nós também força, né? Eu lembro que o apóstolo Éder, quando ele estava ensinando sobre Tammuz, ele falou acerca da mulher quando ela está grávida, né? Que ela está ali gestando, então por 9 meses, ela está ali gestando aquela criança, mas para trazer, né, a luz para parir mesmo, né, como diz no popular, ela precisa de ter força para colocar essa criança, né? Sabemos que hoje a maioria das mulheres elas preferem a cesárea, né? Preferem a cesárea, é mais fácil. Algumas acham que é mais fácil, né? No meu caso, eu preferi, orei ao Altíssimo que fosse normal, para que eu sentisse realmente aquilo que o Eterno preparou para a mulher, né? Que é pôr para fora aquela criança. Então, é um mês que precisa de quê? De força. E para darmos o quê? Darmos à luz aquilo que nós conquistamos na primavera. Então, precisamos o quê? Estarmos alertas, né, contra esses ataques que nesse mês nós sofremos muito, né? Porque está relacionado o quê? Ao bezerro de ouro, está relacionado à tribo de Ruben, a questão da desonra do pai. Também nós podemos trazer a história de Zedequias, né? Que não, por não ouvir a voz do profeta Jeremias, ele ali perdeu, né? A sua visão e ainda perdeu os seus filhos. Então, é um mês que nós precisamos estar atentos a isso, porque podemos sofrer ataques, né? O inimigo vai vir com ataques, vamos dizer assim, na nossa economia, ataques nas nossas emoções. Então, nós precisamos o quê? Estar atentos a essa questão da idolatria. E esse mês, o episódio do bezerro de ouro que a nação de Israel produziu, por quê? Por falta de paciência, né, de insegurança. Então, nós precisamos ter esse cuidado, certo? Vamos abrir a escritura no livro de Êxodo. Em Êxodo, deixa eu pegar aqui a referência. Êxodo 32, que vai falar da quebra, né? Êxodo 32, do 1 a partir do versículo 1.
Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer, mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas. Deixa eu pôr para cá para vocês. Estão olhando para mim. Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as de suas mãos, trabalhou o ouro com buril. Amém, minha irmã? Shalom, shalom. Deus abençoe, profeta. Trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Então, aqui a gente vê, né, nesse episódio aqui da Escritura, a gente vê o que? A quebra, né? O povo de Israel estava ali o quê? Cansado de esperar por Moisés, então eles desonram ao Senhor, né? Desonram ao Altíssimo e também desonram a Moisés. Então, primeiro nós vamos falar justamente sobre isso. Nesse mês de Tammuz, a marca da desonra. Ou seja, é um mês que nós precisamos estar atentos a essa questão de honra e de desonra. Porque aqui nós vemos que o povo de Israel, cansado, né, de esperar por Moisés, eles desonram ao Altíssimo. Eles desonram a Moisés. Eles constroem o bezerro de ouro. E esse ato, ele é visto o quê? Como uma quebra de aliança, de paternidade. Porque eles ainda atribuem, né? Ele diz assim, versículo, no versículo, tô procurando aqui, irmãos, peraí, que Arão fez. Aqui, no versículo 4 ele diz assim: E este, recebendo-as das suas mãos, né? Arão recebe ali o ouro das mãos do povo e faz dele um bezerro fundido. E eles dizem assim: Estes, ó Israel, são os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Quer dizer, eles tiram, eles dão glória, né, ao bezerro de ouro, em vez de darem glória ao Altíssimo, né? Então, eles desonram ao Altíssimo ali justamente por essa situação de impaciência, pela questão de instabilidade, né? De questionar o seu líder. E isso é um tipo, o quê? Um tipo de desonra. Eles quebram essa aliança. Então, o povo, eles preferem o quê? Eles preferiram um ídolo, eles preferiram atribuir glória, né? Preferiram atribuir a sua libertação do Egito, eles preferiram atribuir essa libertação do Egito ao ídolo, ao bezerro de ouro, do que ao próprio Altíssimo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa atenção com os nossos desejos internos.
porque o povo, por estar ali com as suas emoções, né, com suas inquietações, com a sua impaciência, eles são levados à idolatria, a criarem um bezerro de ouro, para quê? Para que algo, para que é, eles para que eles dessem, né, essa honra de terem sido libertados do Egito para o bezerro. Então nós precisamos ter esse cuidado, essa marca, essa inquietação que tem dentro de nós, muitas vezes das nossas emoções, né? Que eu falei no início, essa questão das nossas instabilidades emocionais, a gente precisa estar atento nesse mês. Para quê? Para que a gente não venha criar bezerros de ouro, ou seja, atribuir a honra a deuses, né? Ou honra às nossas vontades, aos nossos desejos. Outro exemplo é no livro de Gênesis 35, versículo 22, que está escrito, vamos lá, Gênesis 35, 22, que está escrito assim: E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Então, aqui a gente vê uma outra forma, né? Vamos dizer assim, uma outra forma de desonra por parte de Rubem. E Rubem é justamente a representação, né, a tribo que representa este mês. Então, e isso é o quê? O símbolo da perda, né? Da perda da primogenitura. Justamente por causa da quê? Por causa da desonra. Então, Rubem, ele perde a primogenitura por desonrar o seu pai. Por quê? Por causa da sua instabilidade emocional e por ter profanado o leito de seu pai. Então, ele perdeu o direito, é, à bênção principal. Porque o primogênito tinha o direito à bênção principal, né? A tudo em dobro, vamos dizer assim, né? Então, Rubem, por causa da desonra, por causa da sua instabilidade emocional, por causa do seu, né, a sua falta vamos dizer assim, de controle emocional, ele desonra, profanando o seu pai, ou seja, desonrando o seu pai, profanando o leito quando ele se deita com a sua concubina, tá? Então, é, é, apesar de que também lá no livro né, o pai de Jacó, ele abençoa, né, com superioridade, honra e poder. No entanto, por conta da sua impetuosidade, ele vai perder, né, Rubem, ele perde a sua condição de superioridade referente a Judá, que ele passa, né, ter a primogenitura. Então, Rubem, ele significa veja o filho, né? Que Reuven vem do radical V. Então, Rubem, ele era o primogênito, ele teria, por conta da sua honra, ele perde a primogenitura. Então, isso é algo que a gente precisa estarmos atentos nesse mês para que a gente não venha perder o nosso direito de primogenitura, né? Das bênçãos que o Altíssimo tem para as nossas vidas. Precisamos estar atentos nesse mês de Tammuz, porque no mês no mês na estação passada, na primavera, nós estávamos em guerra, né? Nós estávamos ali em guerra, nós plantamos. E agora no verão é o tempo de nós colhermos. Então, nós precisamos estar atentos a isso, para que a gente não perca esse tempo que nós passamos, então, em guerra, no tempo que nós passamos plantando, para que nesse tempo, né, nesse tempo de começa com Tamuz, mas depois vem ave, né, nos 3 meses do verão. Então, a gente precisa estar atento para que a gente não perca o que a gente plantou. Então, por isso que eu falei no início, né? A questão da força, de a gente precisa ter força para guardar aquilo que a gente plantou e poder colher o que nós plantamos, para que não se perca isso. Porque
Nós passamos aqui a primavera e a gente tem passado dias e tardes, manhãs e tardes, e às vezes à noite, sempre sendo, nos expondo à palavra, nos expondo aos ensinamentos, nos expondo aos direcionamentos, né, que vem através da vida dos nossos líderes, dos nossos apóstolos, de irmãos que trazem palavras aqui. Então a gente está se expondo a tudo isso, aprendendo, aprendendo, sendo direcionados para que a gente não venha perder justamente as bênçãos do Altíssimo, né? A presença do Senhor em nós. Amém? Outro exemplo está em livro, na questão da desonra. A gente pode trazer também, como eu falei no início, o rei Zedequias. Vamos lá para o livro de 2 Reis 25. Isso, exatamente, irmã Daiane. Era para ele ser visto, Rubem era para ele ser visto e honrado pela primogenitura, né? Mas por causa da desonra que ele teve para com seu pai, ele perde justamente esse direito de primogênito. Segundo as Reis 25. Segundo as Reis 25. Aqui vai falar sobre a conquista, né, de Jerusalém por conta dos babilônios. Então vamos ler o versículo primeiro. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, ao 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. E ele e todo o seu exército e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, que é justamente o mês, né, que nós fazemos referência hoje, o mês bíblico, que é o mês de Tamuz, que é o 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército se dispersou e o abandonou. Então, o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram a sua própria vista e a ele vazaram os olhos, ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Então, aqui a gente está vendo a história, né, do rei Zedequias, que ele vem como uma, como um rei que desonra de que forma? Por ele não ouvir a voz profética e paternal de Deus, através de quem? Através do profeta Jeremias. Porque o profeta Jeremias alertou o rei Zedequias, né, que ele se entregasse para o rei da Babilônia, mas ele, o que é que ele faz? Ele prefere fugir, ele prefere dar ouvidos às suas próprias decisões, à sua própria vontade, ao seu próprio entendimento. Em vez de ele ouvir o profeta, em vez de ele dar ouvidos à voz do profeta Jeremias, não, ele mesmo dá ouvido a si mesmo, a sua decisão. E o que é que ele faz? Ele decide fugir. E quando ele foge, né? Todos ali, quando ele é cercado, todos fogem, todos os seus soldados fogem, fica ele e os filhos. E o que que acontece? O que que acontece? Ele vai, os caldeus ali o prendem, cega ele e mata os seus filhos. Então, aconteceu isso por quê? Por ele não ouvir, por ele desonrar a voz profética que o Senhor estava usando ali, a boca de Jeremias, para
trazer aquela direção para o povo de Israel. Então ele despreza essa voz, e isso é uma forma de desonrar, de desonrar a direção que Deus estava dando através do profeta. Então ele desonra, e como consequência dessa desonra, como consequência dessa rebelião, dessa desobediência, ele perde a visão. E ele perde os seus filhos. Então, irmãos, a marca da desonra, ela sempre vai trazer consequências para as nossas vidas. Ela sempre vai trazer consequências. E nós precisamos combater isso, porque a nossa, a nossa, a nossa carne, ela vai nos levar, né, a isso, a querer desonrar os nossos líderes, a querer desonrar as autoridades, a querer desonrar até mesmo a palavra, né, que o Altíssimo ele traz sobre as nossas vidas através de uma direção, através de uma voz profética para as nossas vidas, né? Então a gente precisa estarmos atentos a essas vozes interiores, como o pastor Kleber diz, ele fala assim, né, que hoje no mundo existem muitas vozes, né? Até se fala sobre isso também. Muitas vozes estão aí. Em que voz nós estamos dando ouvidos? O que é que nós estamos ouvindo? Né? O que é que está penetrando na nossa alma e nós estamos dando ouvidos? Porque a voz profética de Jeremias não penetrou na alma do rei Zedequias. Que se tivesse penetrado, ele teria dado ouvido ao que o profeta estava falando. Mas ao invés disso, ele deu ouvido à sua própria vontade, ele deu ouvido ao seu eu. E por isso ele sofreu as consequências porque desonrou a voz profética, vindo da parte do Altíssimo. Então, essas são algumas marcas, né, de desonra que a gente pode identificar. É a questão da impaciência, né, de não esperar o tempo do Altíssimo. Então, muitas vezes, por impaciência, nós podemos desonrar ao Altíssimo. E podemos também construir bezerros de ouro. Tipo, o Altíssimo está demorando de resolver essa situação, então eu vou na minha força e faço e resolvo. Então, isso é uma forma também de desonrar, por causa da impaciência. Desonrar o tempo que muitas vezes é. Porque hoje nós somos imediatistas, né? Nós queremos tudo rápido. A gente joga na internet uma pesquisa, joga na internet um endereço, dá tudo ali. Então, nós somos imediatistas hoje. E muitas vezes por conta desse imediatismo, nós podemos desonrar ao Altíssimo. Porque apresentamos a Ele uma situação e não recebemos a resposta de imediata, né, de imediato, então nós vamos e fazemos da nossa, a nossa ação, a nossa atitude, aquilo que a gente já tem determinado, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Exatamente. A desonra ao Senhor traz cegueira espiritual. Verdade. Né? Nós ficamos cegos espiritualmente porque estamos o quê? Desonrando ao Altíssimo. Amém? E agora nós vamos falar um pouquinho da questão da honra, né? Falamos da desonra nesse mês de Tamuz, mas também tem a questão da honra. Então, vamos abrir lá e um exemplo lá, vamos voltar lá para Êxodo 32, a partir do versículo 25, que é uma oportunidade, né, que nós também temos nesse mês de Tamuz, de estabelecermos um novo nível de honra. Precisamos sim estar atentos à questão da desonra, mas também precisamos estar atentos que nós podemos ter um novo nível de honra nesse mês de Tamuz. E um exemplo disso são os levitas, que nós vamos ler agora, é, o o capítulo de Êxodo, capítulo 32, o versículo 25, que está escrito: Vendo Moisés
que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha dos seus inimigos. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. E essa passagem aqui, irmãos, nos mostra um nível de honra profundo. Porque Moisés pergunta: quem é do Senhor? Ó, vem para cá. E os levitas, imediatamente, eles se posicionam ao lado de Moisés. E a ordem que Moisés diz é muito forte. É muito forte. É um posicionamento que os levitas ali tiveram que ter. Porque Moisés diz assim, ó, mate cada um a seu irmão. Mate, né, cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Exatamente. O Altíssimo é, irmão Ângelo, ele quer filhos virtuosos, pacientes e confiantes nele. Verdade, né? Pacientes e confiantes. Aleluias. Amém. Mas voltando aqui aos levitas, é uma decisão, irmãos, de honra. É um posicionamento e muitas vezes, sabe? Muitas vezes nós podemos às vezes querer honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe no sentido de às vezes ir contra a palavra. É claro que está escrito que nós precisamos honrar pai e mãe, é o mandamento. Não estou falando nesse cerco, mas desse sentido. Mas aqui você vê o posicionamento. Olha o que Moisés diz, é muito forte. Ele diz: mate cada um a seu irmão, a seu amigo e cada um a seu vizinho. Quer dizer, é uma decisão que eles precisavam tomar, os levitas. E eles se posicionaram em favor de Moisés e eles decidiram honrar. Quer dizer, nesse momento de maior crise de desonra do povo, porque o povo ali tinha decidido, né, desonrar ao Altíssimo e fazendo aquele bezerro de ouro. E quando eu falei da questão dos pais e das mães, na questão da honra, é que às vezes a gente prefere não confrontá-los com a palavra, sabe? É claro que não falo no sentido de matar os nossos pais nem os nossos irmãos hoje, não é isso, mas em questão de nós nos posicionarmos em favor da palavra, sabe? E isso a gente precisa ter um posicionamento. Independente. Se está contra a palavra, eu tenho que me posicionar a favor da palavra. Se aquela fala está contra a palavra, se a fala da minha mãe, se a fala do meu pai, do meu irmão, do meu amigo está contra a palavra, eu tenho que me posicionar a favor da palavra. Né? Então, isso é uma forma também de nós honrarmos ao Altíssimo. Certo? Então, aqui os levitas, eles decidiram o quê? Honrar a voz de Moisés. Honrar as instruções do Altíssimo. Por causa dessa postura, né, de uma obediência, porque, irmãos, foi difícil, não foi fácil. Eles obedeceram, é uma decisão difícil, mas eles foram escolhidos como, né, exclusivos ali para o Altíssimo. Eles receberam uma honra que antes até poderia pertencer, né, aos outros, mas pertenceram aos levitas. Eles receberam algo diferenciado. Eles foram escolhidos ali para servir o Altíssimo. Por quê? Por causa do seu posicionamento em honrar a Deus, né? Não retroceder. Exatamente, é verdade, irmão, né? Que o próprio Yeshua, ele fala isso. Aquele que amar mais o pai, a mãe, né, os irmãos, do que a ele, não é digno dele.
Então, é justamente isso. Nós precisamos sempre estarmos posicionados em favor da palavra, em favor de honrarmos a palavra, de honrarmos a Yeshua, de honrarmos ao Eterno. E é esse posicionamento que os levitas eles tomam ali. Eles ficam a favor de Moisés, eles ficam ao lado de Moisés e eles executam a ordem que o Altíssimo deu a Moisés. E Moisés ali transfere aquela ordem para os levitas e os levitas vão lá e executam. Então, foi uma obediência que foi difícil. E muitas vezes o Senhor também vai requerer isso de nós. Um posicionamento que vai ser difícil. Mas aí o que é que nós vamos escolher? Nós vamos escolher o quê? Obedecer ao Altíssimo ou retroceder? Honrar ao Altíssimo ou desonrar? Isso, temos que ser, né, racional diante do Altíssimo, em fé, em honra e emoções, precisamos ter governo. Isso, precisamos governar, de fato, né, as nossas emoções nesse mês de Tammuz, porque é um mês que precisa também, na verdade, eu entendo que todos os meses vai precisar de um posicionamento das nossas vidas. E esse mês, o que o Altíssimo trouxe, né, ao meu espírito, é justamente um posicionamento de honra a favor do Altíssimo. Um posicionamento de honra em favor da palavra. Um posicionamento de honra em favor dos nossos líderes, em favor das autoridades, sabe? Então a gente precisa ter também esse entendimento nesse mês. É um tempo hoje eu entendo que a palavra estarmos hoje vivendo a palavra é nos posicionarmos em favor da palavra. E não retrocedermos e nem tampouco, vamos dizer assim, mesclarmos, não sei se essa seria a palavra correta, mas tipo como se fosse uma mistura, sabe? Tem que haver separação, que a palavra é a verdade. O que está misturado com a palavra não é verdade, porque meia verdade não é verdade. E Yeshua é a verdade. Então, eu preciso estar posicionada nesse sentido, de honrar a Yeshua e honrar a palavra, que é Yeshua, né? O próprio Yeshua é a palavra. Amém? Então, e agora eu vou falar justamente de quem? Porque, irmãos, nós vamos achar vários exemplos de honra, vários exemplos de honra na Escritura. A gente vai ver várias histórias de questão de honra. Eu trouxe três de desonra, trouxe um sobre honra, que foi os levitas, mas eu vou trazer o maior exemplo de honra que tem na Escritura, que é o próprio Yeshua. E o próprio Yeshua, né? Ele é o maior exemplo de filho que honra o pai. E ele honra o pai em todas as coisas. E a vida de Yeshua, a gente entende, a gente percebe que é marcado. A vida de Yeshua é marcada pela obediência, é marcada pela submissão e amor ao Altíssimo. No livro de João, no capítulo 8, no versículo 49, está escrito: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Então, Yeshua é o maior exemplo de honra. O próprio Yeshua também vai dizer, né, que ele não se tornou, ele era igual a Deus, mas ele não quis ser, né? Ele nem se comparava a Deus. Ele se coloca no lugar, naquele lugar de filho obediente. Então, desde o início do ministério de Yeshua, até a sua morte e a ressurreição, Yeshua ele busca fazer a vontade do Pai. Então, ele é chamado de primogênito por quê? Porque ele ocupa o lugar de honra, de autoridade e herança entre nós, que somos filhos do Altíssimo. Então, ele é o primogênito de tudo, né? De toda a criação. Yeshua. Então, nós vemos perfeitamente em toda a Escritura, né? Yeshua, em todo o Novo Testamento, nos evangelhos ali, a gente vê Yeshua honrando o Pai, honrando ao Altíssimo em todo o tempo. E ele é o melhor exemplo para nós seguirmos, porque ele, ele, nós
podemos, esse exemplo de honra, né? Honramos ao Altíssimo e em todo tempo, quando a gente vai ler a palavra, a gente vai ver várias passagens falando acerca dessa honra que Yeshua ele, ele demonstra, ele vive, né? E aqui na Terra com os 3 anos no seu ministério, honrando ao Altíssimo. Ele sempre faz referência de honra ao Altíssimo. Então assim, esse mês, né, como eu falei, esse é um mês também onde nós precisamos ter, onde nós podemos, através das nossas decisões, nós podemos sair da bênção por meio da desonra e de comportamentos pautados na rebelião, tá? E também nós podemos, ou podemos também nesse mês, sermos agregados à bênção. Como? Por meio da postura de honra. Então, um alerta que precisamos ter, né, nesse tempo, é como até a missionária Daiane falou, questão das nossas emoções. Não podemos ter instabilidade, não podemos ser instáveis em nossas emoções. Né? Por quê? Porque a instabilidade nas nossas emoções, elas vão nos levar a decisões loucas, vão nos levar à perda até mesmo de estados espirituais que nós já adquirimos lá na primavera, né? Que nós guerreamos, que nós buscamos. Então, é um tempo, esse tempo de Tammuz, a gente precisa estarmos atentos a isso, para que a gente não perca coisas que a gente conquistou lá na primavera, né? Então, esse mês de Tammuz também é onde a gente vê a cultura, né? A cultura de Lilith. E Lilith, ela é o quê? Marcada, né? A cultura de Lilith, ela é marcada por uma independência orgulhosa, né? E essa questão da desonra é justamente isso, né? Principalmente desonra aos líderes. A gente precisa estar atento nessas emoções. Então, por exemplo, atitudes como ninguém manda em mim, né? Eu faço como eu quero, tipo, é mais ou menos aquilo que o rei Zedequias disse, né? Eu não vou ouvir a voz do profeta, eu vou ouvir a minha voz, eu vou ouvir a minha direção, eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir. E algo que eu certa vez uma vez eu pensei sobre isso, né? Na questão de aconselhamento. Tem pessoas, né, que vêm pedir um. Aí, tá vendo? O povo perdeu o ouro que tinha ganhado na saída do Egito, justamente porque foi construir o bezerro, né? Por causa das suas emoções instáveis, né? Por causa da sua paciência. Eles perderam aquilo que eles tinham ganhado lá no Egito, né? Verdade, minha irmã. Então, assim, em questão de aconselhamento, né? Quando a gente vem assim, é, entendendo isso, às vezes as pessoas chegam para nos pedir uma orientação, para pedir um conselho, e tem assim, duas questões. E às vezes até nós mesmos, né? Quando nós vamos orar, nós temos assim, às vezes a gente já tem aquilo que a gente quer fazer. Mas a gente vai para o Altíssimo e diz assim, Pai, se o Senhor quiser que eu faça. Mas na verdade a gente já quer fazer, já está tudo decidido como a gente vai fazer, o que a gente quer fazer. Então a gente tem que ter cuidado nesse mês. Então, às vezes, as pessoas chegam para pedir um aconselhamento, uma direção, mas na verdade já está decidido, ela já está decidida o que ela vai fazer. Ela já sabe o que ela quer. Então, é justamente nesse que a gente precisa também estar atento nesse mês, esse governo, essa cultura de Lilith, que existe muito, irmãos, né? Muitas pessoas, infelizmente, são levadas nesse sentido, justamente por quê? Porque, tipo, eu vou pedir um conselho, não, mas meu pastor não manda em mim. Meu líder não manda em mim. Minha mãe não manda em mim. Eu escolho o que fazer, eu escolho o que decidir. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Porque isso também é uma forma, é uma desonra. Desonra, então, quando a gente vai pedir um aconselhamento, se eu já sei o que eu quero, o que eu vou fazer, até mesmo apresentando isso em oração diante do Altíssimo,
De que vale? Se eu já sei, se eu já tenho decidido o que eu quero, se eu já tenho decidido o que eu vou fazer. Então a gente precisa estar atento a isso, certo? Ter esse cuidado, sempre entendermos que quando nós oramos, que seja feita a vontade do Pai, né? Pai, eu quero isso. O desejo do meu coração é esse. Mas qual é a tua vontade? Qual é a tua direção? Qual é o teu propósito? Para que a gente não seja conduzido pelas nossas emoções, irmãos, porque as nossas emoções, de fato, elas são instáveis. E a gente precisa ter cuidado com as nossas emoções. Precisamos estar atento. O que é que a nossa alma está almejando? O que é que a nossa alma está querendo naquele tempo? Também quais são os ataques que a nossa alma está sofrendo nesse período, nesse mês de Tammuz? O que é? Quais são os pensamentos? Aceitar a vontade do Pai. Quais são os pensamentos que estão me, estão na minha mente nesse tempo, né? Nesse mês? O que está norteando os meus pensamentos? Não preciso estar atenta a isso, certo? Então, como eu falei, né, a questão da cultura, precisamos ter nesse mês também cuidado com essa cultura, né, de Lilith, onde ela traz essa questão da independência orgulhosa, porque é, é, nesse quarto mês, né, de Tammuz, a gente, a gente pode transitar, né, desse período de alerta, desse período de guerra interna, desse período de emoções instáveis, para um tempo de regozijo e restauração da primogenitura. Então, embora esse mês ele seja lembrado por, por quebras de aliança, né, por cativeiros, em Yeshua, esse mês ele é ressignificado como uma oportunidade de alinhamento profundo. Então, quando nós entendemos que Yeshua, ele é a nossa restauração, nós precisamos, nesse mês, mudar a nossa mentalidade de tristeza, mudar a nossa mentalidade de impaciência, de orgulho, de insubordinação, de questionamentos acerca da nossa paternidade, acerca né, de honra, a gente precisa o quê? Ressignificar isso. Então, precisamos mudar essa mentalidade. Tirar esse peso, né, espiritual, vamos dizer assim, que a gente leu na questão do bezerro de ouro. Então, ali foi uma decisão de desonra. É algo que a gente vê que foi algo assim que foi por causa das emoções do povo eles construíram o bezerro, por causa da impaciência. Então, a gente precisa transitar, né? Desse tempo desse lugar de impaciência, desse lugar de inquietação, de instabilidade nas emoções, para um tempo de alegria, né? Por quê? Porque nós temos a nossa aliança restaurada em Yeshua. Então, Yeshua quem vai nos dar a luz. Lembra que eu falei no começo, na questão da força, que a gente precisa ter força para dar a luz? Então, é Yeshua que vai nos dar a força, que vai nos dar a força necessária para darmos a luz aos processos, né, ou melhor, aos propósitos que nós já estamos nos meses anteriores, através da oração, através da consagração, através de nós estarmos nos expondo, como eu falei, a palavra, né? Então, é Yeshua que vai nos dar essa força. Nós não podemos permitir que o cansaço ele nos leve a retroceder para os ídolos de conveniência, né? E esse mês é representado, né, pelo boi, né? Pela força do boi, se não me falha a memória, do boi selvagem, né? Então, que o Senhor ele vai derramar, né? Que Yeshua possa derramar sobre nós, né? Essa força do boi selvagem para a gente possa concluir as nossas tarefas, concluir, né, os projetos que o próprio Altíssimo ele traz ao nosso espírito, para que a gente é o homem, é isso?
O homem, né? Sim, é o homem, né? Então, precisamos ter esse direcionamento, né? Mas podemos também pegar essa força, né, do boi para a gente avançar, né? Essa força do boi para a gente alavancar. Amém? E mais uma coisinha aqui para a gente finalizar, né? Eu falei também que, coloquei aqui também que o número 4, que é a letra Dalet, né, que significa porta, por isso que eu falei, né, a questão também da transição. Esse mês é um mês de transição, onde a gente vai de transição para o quinto mês, que é ave, né, que significa pai. Então, para entrarmos por essa porta da colheita, nós precisamos renunciar a essa instabilidade de Rubem, né? Nesse mês, nós vamos estar o quê? Renunciando, vamos renunciar a essa instabilidade de Rubem, de desonra, de emoções, né? Instáveis, e vamos abraçar o quê? A postura dos levitas, ou seja, honra e obediência exclusiva ao Altíssimo. Então, nesse mês de transição, que é o mês de Tammuz, né, para o mês de Ave. Então, que nós possamos é, me- é, nos posicionarmos, abraçando, né, a questão como os levitas, eles se posicionaram em favor do Altíssimo, em favor da ordem, da direção da ordem que Moisés deu para eles. Então, eles fizeram uma obediência, eles tiveram ali uma obediência, um posicionamento exclusivo pela voz do Altíssimo. Eles não deram vozes, eles não deram vozes, vamos dizer assim, às suas emoções, aos seus pensamentos, tipo, mas eu vou matar meu irmão? Nossa, mas eu vou matar meu vizinho? E eu vou matar o meu amigo? Não, eles não deram vazão a essas vozes, eles não deram vazão às emoções deles, mas eles obedeceram. Eles ouviram a ordem e obedeceram. Então, que nós também neste mês podemos ouvir atentos à voz do Altíssimo, à ordem que Ele está nos dando e possamos obedecer. Porque aí sim, quando nós honramos, nós temos uma visão espiritual. Como a irmã falou, né? Quando nós desonramos, nós somos cegos, nós ficamos cegos espiritualmente. Quando nós desonramos ao Altíssimo. Mas quando nós decidimos honrar, quando nós decidimos obedecer o Altíssimo, é, é, nós então temos visão espiritual e não cegueira espiritual. Não ficamos cegos espiritualmente, como Zedequias, que não ouviu a voz do Altíssimo e perdeu a visão. Perdeu os filhos e ainda perdeu a visão. Mas quando nós ouvimos a voz profética, ouvimos a direção do Pai e obedecemos, nós temos visão espiritual para continuar, para transitarmos para o mês de Ave, certo? Que nós possamos ter esse posicionamento. Então, que nesse mês de Tammuz, a cada dia a gente possa declarar, rejeitar toda rebelião, né? Toda impaciência, toda independência orgulhosa, tipo, eu mesmo decido o que eu vou fazer. Então, que nós possamos declarar rejeição à rebelião, à independência, à impaciência, né, à instabilidade das nossas emoções, né, para que nós possamos caminhar nesse mês de Tammuz, é, colhendo, né, aquilo que a gente plantou na primavera. Né, que a gente possa ir para o quê? Para que sejamos o quê? Agregados a um novo nível, né, de honra e de multiplicação. Aquilo que a gente está se expondo, aquilo que a gente está aprendendo, nós estamos crescendo espiritualmente. Né? E o Pai, ele está nos dando direção. Então, vamos continuar ouvindo a voz do Pai,
obedecendo a voz do Pai, para quê? Para que os céus continuem abertos sobre as nossas vidas, né? Para que o Senhor ele venha continuar respondendo sobre para com as nossas vidas a provisão dele. Amém, minha irmã. Que nós possamos rejeitar, sim, toda a obra da carne, todas as nossas emoções instáveis, todos os dardos inflamados, né, do maligno, que a gente possa sempre, quando vir pensamentos que são pensamentos de desonra, que são questionamentos que vão desonrar a nossa liderança ou vão desonrar o próprio Altíssimo, nós possamos rejeitar esses pensamentos, rejeitar as obras da carne, e nós possamos verdadeiramente darmos ouvidos à voz do Altíssimo e obedecê-lo. Amém? Honrando ao Altíssimo como Yeshua em todo o tempo honrou o Pai. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é aquele que vai direcionar, né, as nossas ações, as nossas atitudes. Quando nós olhamos para Yeshua, nós vemos como Yeshua honra o Pai. E que nós possamos também estar nesse mesmo nível de honra ao nosso Pai. Aos nossos pais, né, nossos líderes aqui, os nossos apóstolos, como que exercem a paternidade sobre as nossas vidas, e eles têm verdadeiramente um posicionamento de pais mesmo, nos dando direção, porque pai é isso, ele dá direção, né, para a gente romper, para a gente vencer, porque o pai vê o que o filho não vê. O pai, ele vê o que o filho não vê. E eu percebo isso. Eu não tinha esse entendimento, na verdade, nós congregávamos e nunca tivemos essa liderança que nos desse direção, sabe? Que estivesse verdadeiramente como um pai, né? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele chama Timóteo de meu filho. Então você vê que o apóstolo Paulo ele escreve a carta, duas cartas para Timóteo, dando direção a Timóteo. E é assim que os nossos líderes, os nossos pais espirituais, né, o apóstolo Alexandre e a apóstola Fátima, eles têm se posicionado em nossas vidas. Na vida de cada um aqui, a gente percebe, a gente entende, a gente vê, a gente sente que estão sendo direcionados, que estão caminhando, que estão avançando. E nós não avançamos sozinhos. E quando a gente vai fazer referência a uma criança, quando ela é pequena, ela precisa do direcionamento do pai. Tem uma autoridade sobre a vida delas, né? O pai vai direcionar, o pai vai instruir. E é assim que eu vejo os nossos pais assim fazendo com a minha vida, fazendo com a vida do meu esposo, e eu creio que fazendo com a vida de cada irmão aqui. É assim que eles têm se posicionado. Então, que possamos ouvir a voz deles, porque a gente pode fazer referência aqui de Moisés, né? Os levitas, eles ouviram a voz de Moisés. Então, quando nós formos aos nossos pais, ou até mesmo quando eles derem um direcionamento, derem uma ordem, que nós possamos executar sem questionar, sem desonrar, mas entendendo que eles estão sendo uma boca profética, assim como o profeta Jeremias foi para aquela nação de Israel, eles estão sendo boca profética para as nossas vidas. Amém? Agradeço, passei um pouquinho aqui só, mas que o Altíssimo nos abençoe nesse dia, que Ele continue falando nas nossas vidas, através do Espírito Santo, e que nós possamos rejeitar todo pensamento de desonra. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nesta hora, neste momento, nós te rendemos graças, ó Pai, porque Tu és perfeito, soberano, o Todo-Poderoso e está no controle de todas as coisas. Pai, que nós possamos, ó Deus, neste dia, Senhor, neste mês, ó Pai, que é um mês marcado, Senhor, por desonra. Nós podemos identificar isso, ó Pai, na Escritura, que é um mês, Senhor, que representa muitas vezes a desonra, Senhor, mas que nós possamos, ó Pai, rejeitar esses pensamentos de desonra, essas emoções instáveis, ó Deus, que muitas vezes afloram em nossas vidas. Que nós possamos rejeitar, Senhor, toda obra da carne, Pai, todo pensamento contrário à tua palavra. Que nós possamos estar posicionados e decididos, ó Deus, assim como os levitas estiveram. Eles
obedeceram, eles ouviram e obedeceram a voz do seu líder e executaram a ordem que foi necessária naquele tempo. Que nós também estejamos atentos, ó Pai, à voz dos nossos líderes, que nós estejamos atentos à tua voz, ó Pai, e que nós estejamos posicionados para ouvir a tua ordem, a ordem dos nossos líderes, e nós possamos executar, ó Pai, para que o teu nome venha a ser engrandecido e exaltado. Obrigado, ó Pai, por cada vida que está aqui, Senhor, por cada vida que vai ouvir depois, que o Senhor possa continuar ministrando ao nosso espírito, Pai, porque a tua palavra, ela gera vida em nós e ela não é uma fonte inesgotável. Então eu creio que o Senhor pode trazer ainda mais revelações às nossas vidas, ó Pai, acerca desses textos que nós lemos. Que teu Espírito Santo possa continuar falando com cada um de nós, ó Pai, durante este dia, durante este mês. Ah, Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz, a tua direção e executarmos, ó Pai, a tua ordem. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Shalom, shalom. Que o Altíssimo permaneça abençoando vocês. Um ótimo dia na presença dele. Beijo no coração.